Bom dia, meu nome é Sueli Aparecida Racanelli da Silva, sou professora da Rede Estadual Paulista na cidade de Paulicéia, na Escola Orlando Guirado Braga, uma disciplina de língua portuguesa. Eu sou mestranda do curso de Prof. Letras, mestrado profissional pela Federal de Mato Grosso do Sul, na unidade de Três Lagoas. Nós conversaremos sobre um projeto que faz parte do termo de disciplina, sob a orientação da professora Jocely Catarina, da disciplina de elaboração de projeto e tecnologia educacional. Abordaremos o nosso projeto com uma 7ª série, com o conteúdo de linguagem denotativa, como recurso expressivo, uma aliada poderosa para a formação leitura do aluno de 7ª série. Por que alunos de 7ª série e por que linguagem denotativa? Quais são os recursos que nós usaremos, quais as metodologias, qual o prazo que isso vai durar, quais as experiências que nós adquirimos com isso, quais metas, quais objetivos, tudo isso nós determinaremos nessa leitura de hoje. Bom, 7ª série, por quê? 7ª série é uma série que trabalha com gêneros de persuasão, que no caso a propaganda. Eles iniciam no primeiro bimestre com um verbo no imperativo e a linguagem denotativa e conotativa na receita, que é um gênero instrutivo, um gênero prescritivo injuntivo. Depois a gente trabalha no decorrer do ano com linguagem de propaganda. Todo esse processo é para ser trabalhado quais os recursos são utilizados no processo de persuasão, que linguagem a propaganda usa, quais termos ela se utiliza, que recursos ela utiliza ali para poder fazer o processo da persuasão. Nós encontramos dificuldade para trabalhar com esse gênero com relação às crianças, principalmente quando parte para a leitura conotativa, a linguagem conotativa. Eles têm uma dificuldade com relação a campo semântico, o que é, quais as multi-recursos, quais os multiletramentos que tem ali, quais recursos tem ali para poder entender o contexto que aquela propaganda está inserida, quais ideologias, quais produtos são vendidos, o que é que está por trás, qual é o pano de fundo daquela propaganda. Nós percebemos também que não é só a 7ª série. Nós trabalhamos com alunos de 5ª a ensino médio na nossa escola e todos eles, quando parte para verificação, leitura de textos de gêneros com linguagem conotativa, figuras de linguagem, polissemia, nós percebemos uma dificuldade porque eles só fazem a leitura artificial, uma leitura primária de superfície. Quando nós começamos a observar esse processo, nós inserimos algumas outras atividades que nos dessem embasamento para diminuir, claro que zerar não vai, mas diminuir essa dificuldade que o aluno tem. Eles são avaliados também, o que nos deu embasamento maior nesse sentido, é que eles são avaliados também por uma avaliação diagnóstica realizada pelo próprio Estado, é uma avaliação oficial. Eles são avaliados durante 2 vezes ao ano. O ano passado, essa turma, numa 6ª série, eles tinham que trabalhar com contos, linguagem literária, no caso memórias e conto. Na primeira avaliação realizada no início do ano, de 28 alunos, 6 alunos acertaram uma questão objetiva, no total de 10, e mais a prova, essa avaliação consiste numa prova objetiva com 10 questões, hoje são 10 questões, e uma avaliação dissertativa. De 28 alunos, 6 acertaram essa questão, e a habilidade cobrada nessa questão que a gente está falando era identificar o efeito de sentido produzido pela escolha de determinado signo, determinado recurso ou expressão linguística que se coloca naquele contexto. Aí nós desenvolvemos atividades durante o ano e na segunda avaliação, no final de novembro, essa mesma turma, nessa mesma habilidade que foi cobrada novamente, de 30 alunos, então 14 acertaram a questão.
teve um aumento significativo. No entanto, se você pensar que foi menos de 50% o total de acertos, é um número muito pequeno. Para uma série que trabalhou o ano inteiro, no entanto, nós temos problemas no sentido da leitura. Eu vou fazer vou traçar um perfil dessa série no sentido de qualitativo e quantitativo. É uma sala participativa, hoje eles têm 35 alunos na sala, entraram alguns alunos, e existe uma quantidade em média de 6 a 8 alunos que participam efetivamente, contribuindo com a expansão do conteúdo que a gente leva para a sala. Pois eles perguntam, eles respondem, eles inferem, eles agregam informações que os demais alunos não fazem. Nós temos nessa sala também 2 a 3 alunos que são copistas, sendo um semi-analfabeto, que já é a terceira reprova desse aluno, que hoje ele se encontra na 7ª série, mas porque ele pegou uma turma boa que acompanha. Então essa turma agrega valores à sala. Eles fazem grupo, eles formam equipes, eles trabalham em dupla, eles se mobilizam para ajudar o outro aluno que tem dificuldade. Só que é uma turma de 7ª série. E alunos de 7ª série, sobre o perfil psicológico, a gente percebe que são alunos ainda em formação leitora. Quando eles têm que agregar informação, quando eles têm que expandir essa informação, eles têm essa dificuldade. Sabemos também que eles vivem num mundo rodeado de mensagem. Qualquer que seja a mensagem que queira passar para eles, elas vêm em forma de música, de artigo, de propaganda, infinitamente os gêneros. Nós decidimos então agregar a esse projeto não só a propaganda, que é o carro-chefe, vamos dizer assim, da 7ª série, 8º ano, 7ª série. Nós também agregaremos a música, a propaganda e o poema. Por que a escolha desses 3 gêneros? A música, porque eles conhecem a música, eles sabem que é uma música, eles reconhecem, eles cantam, eles participam o tempo todo, eles gostam, vivem com fone de ouvido, com o celular ligado, estão sempre envoltos em música. E aí, na sociedade também são ouvintes. Com relação à propaganda, eles também reconhecem o gênero. E o poema, além de reconhecer o gênero, também como a música, eles gostam, eles adoram ler poema, eles declamam poema, eles gostam de fazer poema. Mas quando se pede para eles dizerem o que é que esse poema, qual é a mensagem que traz, o pano de fundo desse poema, eles têm uma dificuldade muito grande, porque é uma linguagem subjetiva. É uma linguagem que exige deles recursos metalinguísticos e que eles ainda não adquiriram, pela tenra idade, pela formação leitora que têm. Bom, se eles não conseguem entender a mensagem subjetiva, o pano de fundo, vamos dizer assim, eles são alvos de ideologia passada em música, de ideologia de produtos à venda na propaganda, das mensagens do poema. Decidimos então colocar esses 3 gêneros. Nós temos também, o nosso trabalho vai ser desenvolvido de acordo com a sequência didática. É um processo, a metodologia ela é um processo, ela tem a duração em média de 2 meses, o nosso serão 2 aulas semanais e começaremos assim. O processo se dá no seguinte teor. Você leva para a sala o gênero que eles vão trabalhar, o texto, o contexto, a dificuldade que eles apresentam, já verificada. Aí eles fazem uma avaliação prévia para que a gente possa identificar quais são as dificuldades que eles apresentam. Posto isso, desenvolveremos oficinas. Essas oficinas são divididas em módulos. O primeiro passo é levar a eles o gênero que eles terão que trabalhar, reconhecer esse gênero. Então nós já estaremos ganhando tempo, por quê? Porque eles reconhecem a música, reconhecem a propaganda e reconhecem o poema. O nosso trabalho maior vai ser, por que uma música, qual é a estrutura, quais recursos ali que ela tem como estrutura, que a define como música. O que diferencia a estrutura de uma música, de uma propaganda, de um poema, de um artigo de opinião.
Posto isso, fica mais fácil a gente entender e eles compreenderem, porque eles já têm esse recurso, eles vivem envoltos nesse meio da mídia. Ao final, eles farão novamente uma avaliação, a gente vai fazer essa verificação com exercícios, com a produção de texto. A gente espera que eles produzam texto não só no superficial, porque a maior dificuldade nossa é assim: eles leem a propaganda, a gente fazendo com eles o processo da leitura, identificando, fazendo aquela leitura linguística com eles, todos os passos. Quando eles têm que produzir alguma coisa, de 30 alunos, 35 alunos, nós teremos 2 a 3 alunos ali que surpreendem na produção, na criatividade. Os demais são todas leituras básicas, são todas produções básicas. Essa é uma dificuldade em qualquer produção que eles tenham que fazer. O nosso objetivo principal é que eles identifiquem as palavras, os efeitos e sentido que essas palavras têm, a conotação que elas trazem ali. Depois de identificar, perceber isso no uso pragmático desse meio de comunicação. Porque se eles têm contato aqui fora, e eles, a partir do momento que eles são bombardeados por informações, eles como leitores conscientes, consumidor consciente, ouvinte consciente, ele pode dizer assim: olha, eu estou ouvindo, mas o filtro do que eu posso, do que eu quero, do que eu preciso é meu. Então, mesmo que essas comunicações, mesmo que essas mensagens cheguem a eles, eles terão uma maturidade para diferenciar o que é necessário do que é imposto pela mídia. Um outro viés que a gente trabalha também com a 7ª série, quando aparece a música e aparece durante o ano todo, ela aparece uma vez só quando a gente trabalha com a questão da afrodescendência, ou então consumismo. É um tema que eles têm que buscar essa música que fale desse tema. Com relação a isso, por trabalhar tão pouco, e a gente percebe com eles assim, a gente tem esse olhar com eles assim: por que falam adolescente, por que falam idoso, por que falam criança, mulheres, os negros? São os marginalizados, são as classes de minoria, que é tratado dessa forma no conteúdo abordado. Por que essa massificação? O que isso me traz? Qual é o prejuízo que isso me dá? Bom, posto isso, onde a gente quer chegar? De 35 alunos, seria muito bom se todos eles fizessem essa leitura, identificando os problemas, identificando o que é essa mensagem subliminar que está sendo passada ali, qual é o contexto de produção, o que é que essa mensagem quer dele, onde ele quer levá-lo. Mas a gente acredita nisso, mas a gente sabe que não é assim que funciona. Então, se eu tiver a maioria, ou uma grande quantidade de alunos, que tenha essa maturidade de olhar lá fora a mensagem, se inserir no mundo e conseguir resolver essa parte com consciência, nosso trabalho já será de grande ajuda. Sem contar que essa faixa etária é uma faixa etária, psicologicamente falando agora, que ela tem a necessidade de se inserir em grupos. Eu preciso estar semelhante, igual ao outro, ter o que o outro possui para eu poder ser aceita. Tanto na questão do consumismo, tanto na questão de comportamento, tanto na questão do gosto, de roupa, enfim. Ele está inserido num contexto, ele precisa ser aceito no grupo e ele vai pela maioria. A nossa meta, então, é que ele consiga, a partir dessa leitura, desse uso pragmático da língua, que ele identifique o que é bom para ele e que ele se resolva, que ele consiga ter uma vida cidadã, consciente das dificuldades, do que ele pode buscar como pessoa, que não seja manipulado pelo outro, pelo diálogo, pelo discurso do outro. A gente espera que essa turma seja
tem um bom proveito, a gente acredita nisso. Os recursos que nós utilizaremos serão os recursos de escola comum, no caso o vídeo, o celular que eles usam bastante, xerox, coisas normais, sala de informática, rádio, música. E a gente percebe, quando a gente pede para eles trazerem material nesse sentido, eles até conseguem se organizar com o sentido da tecnologia. Então, o nosso primeiro passo é identificar com eles, colocá-los a ciência do que a gente vai fazer durante todo o processo, e a gente espera conseguir um bom trabalho com eles. Por enquanto é só, agradeço a atenção, meu muito obrigada.